bem, queridos irmãos? Você quer ter mais fé? Mais fé do que você já tem? Hoje você vai alcançar o pico máximo da fé hoje. Se ele existe, você vai chegar lá hoje. Porque a mensagem de hoje foi inspirada num evento que aconteceu recente e foi publicado no periódico. Não tão recente, aliás, porque isso já foi publicado desde 2008, mas só agora que eu tive contato com essa reportagem e essa ideia. Uma ideia muito interessante. E eu pergunto aqui para vocês, só que isso aqui é uma pergunta retórica, né? Uma pergunta retórica é a pergunta que a gente já sabe da resposta. Eu pergunto aqui a vocês, né? Moisés e o Êxodo realmente existiram? Nós sabemos que existiram. Mas fundamentado em que a gente sabe que existiu? Fundamentado no que a Bíblia diz, no que a Bíblia conta. Porque para nós, a Bíblia é a revelação de Deus para a humanidade. Então nós nos fundamentamos na Bíblia e nós sabemos que Moisés existiu, que o Êxodo existiu, nós sabemos disso. Nós não precisamos que ninguém venha provar nada para nós. Mas aí, recentemente, descobriu-se um manuscrito que traz um paralelo das pragas do Egito. Já ouviram falar nisso? Quem já ouviu falar nisso? Poucas pessoas. Um manuscrito que traz um paralelo com as pragas do Egito. E os estudiosos, e colocaram lá no G1, na reportagem lá do G1, eles se debruçaram nisso e eles não chegaram à mesma conclusão que nós chegaríamos. E eu quero refletir sobre essa conclusão. Porque eles chegaram à conclusão de que Moisés não existe e o Êxodo realmente, né, também não existiu. Nem Moisés, nem o Êxodo. Aquela história lá é uma história de ficção. Uma história que não aconteceu, uma história literária. É aquela história para esse pessoal. Então eu fui me debruçar nesse estudo, nesse pergaminho, e fazer várias anotações. E eu quero trazer essas anotações para você. Eu sei que eu não vou falar nenhuma novidade, porque eu vou terminar dizendo que Moisés existiu e que o Êxodo existiu também. Mas nós vamos dar um passeio na história e esse passeio vai aumentar a sua fé. Sabe por quê? Aumentou a minha. Depois que eu fiz esse estudo, depois que eu falei, meu Deus, olha só, que coisa fantástica. Então hoje você vai sair daqui com a fé mais altinha. E se você não acredita direito, hoje você vai acreditar direito nessa história. Vamos fazer uma oração. Curve a sua cabeça. Deus e Pai amado, soberano. Papiro de Ipuwer. É um manuscrito egípcio, hoje no Museu de Leiden, Holanda, chamado As Admoestações de Ipuwer. É uma espécie de poema ou lamento. Nele, um sábio descreve ao faraó o caos que tomou conta do Egito. E é aí que surgem as semelhanças com o Êxodo. Então, o nome do documento, esse documento está num museu e ele não foi um achado, atenção, ele não foi um achado arqueológico. Não encontraram esse documento perdido dentro de algum cântaro, em algum lugar, em alguma caverna. Olha a história desse documento. Esse documento foi escrito por um sábio no Egito, que entregou esse documento a Faraó, que fez saber esse documento a Faraó. E este sábio, ele passou esse documento para a mão de outra pessoa, de outro escriba, provavelmente, que por sua vez passou para outro escriba,
que por sua vez passou para outro escriba, e depois para outro escriba, até chegar em 1810, 840, alguma coisa assim, que foi comprado pelo museu. E aí não passou mais para a mão de ninguém. Ou seja, ele saiu da mão de quem escreveu e foi entregue na mão de um sucessor, guardião, que ficaria com ele na mão por algum tempo. Ele recebeu uma cópia 200 anos depois, ele foi copiado, um outro escriba o copiou. Então existe o original e a cópia mais recente. E essa cópia mais recente, ela está no museu, nesse museu aí, lá da Holanda, né? Eu falei aqui, nesse museu na Holanda. As demonstrações de Ipuwer. Eu estou falando assim, eu não sei exatamente como é que é essa pronúncia. Mas para mim aqui vai ser Ipuwer. Argumentos. Meus argumentos. Olha lá. O papiro de Ipuwer não cita Moisés. O papiro de Ipuwer não cita Moisés. O papiro de Ipuwer não cita também os israelitas, não cita Êxodo. Não está claro se descreve um fato histórico ou uma obra literária. A data exata do papiro é incerta. Então, foi estas conclusões que os estudiosos chegaram para chegar à conclusão que Moisés não existe e que o Êxodo não existiu. Foram essas as conclusões. Não tem Moisés escrito lá. Que coisa, né? Não tem Moisés escrito. Os israelitas não estão escritos lá também. Não está escrito o nome de Faraó. A data é incerta. Então, mediante estes argumentos aqui, eles então dizem: o Êxodo não existiu. Que absurdo, né? Porque esses argumentos são muito fracos para dizer uma coisa dessa. Esses argumentos são fraquíssimos para dizer uma coisa dessa. Interpretações possíveis. Interpretação mais conservadora diz assim: o papiro é um poema que descreve um período de caos qualquer. Talvez fome, revoltas, invasão estrangeira. Não necessariamente o Êxodo. Interpretação teológica, arqueológica alternativa. Para alguns arqueólogos e estudiosos mais abertos à convergência Bíblia-Egito, o papiro é um testemunho egípcio do mesmo tipo de cataclismo que Êxodo registra. Então, existem dois lados. Um diz assim: não, isso aí foram catástrofes qualquer. Foi um monte de catástrofe que botaram aí nesse poema, fizeram um poema com as catástrofes. E a outra galera diz: não, peraí, existe uma convergência. São muito parecidos, os relatos são muito parecidos. E eu aí fui atrás dos relatos. Então agora nós vamos ver os relatos. O que tem de parecido dos relatos com o livro de Êxodo? Primeira praga, papiro de Ipuwer. O rio é sangue, os homens se afastam dele e têm sede. As águas transbordam, mas ninguém pode beber delas. Isso que está escrito lá no papiro. No Êxodo, capítulo 7, verso 20 e 21. Todas as águas do Nilo se transformaram em sangue. O sangue estava pelo Egito inteiro. Os egípcios não podiam beber da água do rio. Nossa! Muito próximo, né? Muito parecido, né? Pois é. Morte em massa. Papiro de Ipuwer. Há mortos em todos os lugares. A morte está em toda parte. Nenhum homem pode enterrar seu irmão. Êxodo capítulo 12, a 10ª praga. Houve grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse um morto. Parecido, né? Peste no gado. Morte de animais.
Papiro de Ipuer. Os animais choram, o gado geme, os rebanhos estão abandonados, sem ninguém para cuidar deles. Êxodo capítulo 9, verso 3 e 6. A mão do Senhor ferirá o gado, e todo o gado dos egípcios morreu. Parecido, né? Meu Deus, como é parecido. Grande fome, colapso de colheitas. Papiro de Ipuer. Os grãos estão destruídos por toda parte. A fome está espalhada pelo país. Os celeiros estão vazios. O Êxodo diz: o granizo destruiu tudo o que estava no campo. Os gafanhotos devoraram tudo o que restara. Nada verde ficou. Gente, seria muita coincidência, não? Trevas sobre a terra. Papiro de Ipuer. A terra está em escuridão. O dia não brilha sobre ninguém. Êxodo. Houve trevas espessas em todo o Egito durante 3 dias. Inversão social, escravos dominando. Papiro de Ipuer. Os servos se tornaram donos de escravos. Os pobres se tornaram ricos. Os ricos estão arruinados. Êxodo. Os israelitas despojaram os egípcios. Nossa. O fogo e a destruição das plantações. Papiro de Ipuer. O fogo se espalha pelo céu. As árvores estão destruídas. O Êxodo. Houve trovões, fogo correndo pelo chão e granizo. Fuga, desaparecimento de mão de obra. Papiro de Ipuer. Os artesãos estão sem trabalho, pois ninguém exige seus serviços. O que era feito não é mais feito. A mão de obra foi embora. O povo do Egito apressava os israelitas a saírem do país. Aqueles que trabalhavam nas manufaturas, tal, e etc. Gente, o relato do Êxodo é um relato de um observador de dentro do povo. E o relato de Ipuer é um relato de um observador egípcio, de um escriba egípcio. E você observou como é que é parecido? Como é parecido? E aí eu fiquei com o negócio na minha cabeça. Quantas vezes na história da humanidade o rio Nilo virou sangue? Quantas vezes? Quantas vezes na história da humanidade estas catástrofes aconteceram no Egito? Quantas vezes? Pode perguntar na internet. Aconteceu uma vez só. Depois desse dia, nunca mais aconteceu. Você acha que esse rio virasse sangue assim, por um fenômeno da física, por um fenômeno químico qualquer, isso não teria acontecido novamente em outros momentos? Esses cataclismos terríveis, únicos na vida daquele povo, você acha que não teria acontecido em outros momentos? Como, então, o relato de Ipuer, o papiro de Ipuer, está falando de outro evento? Foi uma outra vez que o rio virou sangue. Não foi aquela mesma vez da vez de Moisés. Foi uma outra vez que isso aconteceu. Porque eu preciso entender que é isso que eles querem dizer. É exatamente isso que eles querem dizer. Ou então, que era uma obra literária e alguém inventou isso dentro da sua mitologia lá, e isso foi inventado. Só que isso foge da mitologia egípcia. É o tipo de invenção que eles não fariam. Seria exatamente essa. Muitos estudiosos descartaram o papiro Ipuer como evidência do êxodo apenas porque não menciona Moisés, não menciona o nome do faraó
e não menciona explicitamente os hebreus. O argumento para dizer que não é, se fosse o nome de Moisés, estaria lá. Se fosse o nome do faraó, estaria lá. Se fosse o nome dos hebreus, estaria lá. Não, só fala dos cataclismos. E onde é que ficou o erro desses caras? Os textos, eles desconsideraram que em histórias egípcias, os textos evitam registrar fracassos do faraó. Isso era uma prática egípcia. Os egípcios não registravam quando perdiam a guerra, quando saíam correndo, quando estavam por baixo. Os egípcios não faziam registro disso. Os egípcios calavam as derrotas, ocultavam revoltas. Se um grupo de escravos se revoltasse e quase conseguiram tomar o palácio, eles não escreviam isto. Omitiam acontecimentos vergonhosos. Reescreviam eventos para honrar o rei. A história é escrita por quem ganha, né? A história não é escrita por quem perde. Então o faraó escrevia a história do jeito dele. E não existe relato de perdeu na guerra, de aconteceu um negócio tal. Então essa era a característica e isso, olha gente, isso não foi uma dúvida minha quanto à Bíblia, mas uma indagação. Caramba, nunca ninguém encontrou os relatos lá dos egípcios sobre tudo aquilo que aconteceu. Mas olha, não estava nem perdido. Estava na mão de alguém. Sempre esteve na mão de alguém. Não estava enterrado na terra. Sempre esteve na posse de alguém, de um escriba, que guardou até 1800 e quando vendeu para o museu. Isso só foi divulgado, na época foi divulgado, mas sem internet, você sabe que é divulgado a nível local. E hoje alguém divulgou isso novamente. O papiro de Ipuã. Então, irmãos, se os egípcios não contavam as derrotas, será que alguém ia fazer isso? Não se espera que um escriba egípcio dissesse: o faraó perdeu para um povo escravizado, liderado por Moisés. Isso seria impensável num documento oficial. Seria impensável dizer que o faraó perdeu, liderado por Moisés. Oficialmente, todos esses manuscritos que falavam de derrotas, eles eram também destruídos. Mas esse não foi. Por que ele não foi destruído? O que importa não é o texto, não é o texto egípcio mencionar Moisés, mas sim o fato de que um documento egípcio descreve em sequência um conjunto extremamente específico de calamidades. Qual é o fato que é importante? Se nós observarmos que nesta época não era importante dizer o nome das pessoas, isso não era importante dizer. O que era importante dizer é o que aconteceu. Nós hoje a gente tem que dizer nome, data, quando, porquê. Nós precisamos, mas nessa época isso não era importante. E ainda mais se a pessoa fosse faraó. E ainda mais se a pessoa fosse faraó perdendo uma batalha. Isso não poderia ser dito. Quem escreveu o papiro sabia o que estava escrevendo. Se eu colocar aqui que Moisés venceu, eu vou perder a cabeça logo ali na esquina. Então falou dos fenômenos. Olha lá o que ele falou. Rio virando sangue, morte generalizada, colapso do gado, desolação agrícola, trevas, incêndio no céu, clamor nacional, revolução social, fuga, desaparição da mão de obra. Isso aqui está contido lá no papiro. Outra coisa importante também. A longevidade do manuscrito sugere
preservação intencional. Nenhum papiro sobrevive a 500, 800, 1000 anos sem ser conservado intencionalmente. Olha que coisa interessante, né? Nenhum papiro sobrevive a 1000 anos se não houver a intenção de preservação. Se ele ficar jogado em algum lugar, se ele ficar guardado em algum canto, nenhum papiro sobrevive. E olha, nós estamos falando de 1250 antes de Cristo. Essa cópia que está no museu é de 1250 antes de Cristo. Ele sobreviveu em mãos particulares, não em mãos do governo, em mãos de colecionadores, em mãos de pessoas que entendiam que o seu conteúdo era um conteúdo histórico, que um dia seria revelado para a humanidade. A sobrevivência do papiro de Ipuê indica que alguém considerou esse texto importante. Por que ele sobreviveu? Porque alguém considerou que ele era importante. Senão teria sido destruído. Alguém copiou o que explica a versão de 1250 de Cristo. Olha só, ele foi escrito em 1400 e alguma coisa, o original. 200 anos depois, alguém copia, faz uma cópia e renova ele, 200 anos depois. Será que alguém copiaria algo que não teria importância nenhuma? Você faz uma cópia de alguma coisa que não vale nada? O que vale esse texto aqui? Isso aqui não vale nada. Aí você pega e copia e guarda. E às vésperas da sua morte, você passa esse texto para a mão de um outro escriba. Ele não foi guardado por um CNPJ, ele foi guardado por um CPF. Uma pessoa que entendia o poder histórico daquilo ali que ele tinha na mão. Aqui, pastor Valmir, quase que deram para você guardar também, né, pastor? Se chegasse até hoje por aí, iam dar para o Valmir guardar. Olha, Valmir, tu guarda esse papiro aqui, isso que está escrito, porque um dia o mundo vai saber a verdade. Alguém entendeu que não deveria ser destruído. Falei já. Alguém o passou adiante discretamente. O escriba pode sim ter entendido o peso do que registrava. Ele sabia que seria importante. Quem escreveu sabia o que estava fazendo. E quando guardou e escondeu, sabia o que estava guardando. E quando morreu, antes de morrer, passou para outra mão. Pediu que ele jurasse que nunca ia destruir aquele rolo. Iria mantê-lo. E esse rolo foi mantido. Gente, pensa que esse rolo a cada 40 anos passou de mão. Olha o número de mãos de 1250 a.C. até 1800 depois de Cristo. Olhem por quantas mãos esse papel, esse papiro, esse rolo passou. Porque quando a gente encontra alguma coisa assim no museu, né? A gente fica olhando assim, né? Caramba, eles encontraram isso em algum lugar lá. Bate uma dúvida em você, será que foi mesmo? Será que eles mandaram fabricar e botaram lá para fazer uma atração? Isso é atração, né? Mas olha, um papiro que passou de família para família, de mão para mão, de escriba para escriba. Quem fez isso sabia o que estava fazendo. Sabia que esse papiro seria uma peça única de um quebra-cabeça. Queria dar um norte. Ia completar a figura. Porque Faraó não permitia que as derrotas fossem escritas.
A memória de Israel lá no Egito foi toda apagada no que diz respeito aos escritos dos egípcios. Os escribas, eles não eram copistas mecânicos. Eles eram intelectuais da elite administrativa. Começa fazendo sentido, né? A elite administrativa, inclusive até que, muito provavelmente, trabalhava para Faraó. Faraó também tinha inimigos lá no seu meio, lá trabalhando para ele. Não, peraí. O que está acontecendo aqui é único. O que está acontecendo aqui com esse Faraó? Eu tenho que escrever esse negócio. A posteridade tem que saber. Um escriba sabia quando estava registrando algo extraordinário. Olha lá, um escriba sabia disso. Isso aqui é um furo de reportagem. Não existia reportagem, né, irmãos? Mas isso aqui é muito importante. Um escriba sabia que catástrofes daquela magnitude eram únicas. Isso não vai acontecer nunca mais. Nunca mais isso vai acontecer. E não aconteceu nunca mais. Como não anotar? Como não escrever? Sabia que aquilo deveria ser preservado como uma advertência. É perfeitamente plausível que o escriba que compôs ou copiou e puer tenha percebido: isto aqui é diferente, isto aqui define nossa época. E o Egito deve lembrar disso, mesmo que escondam. Alguém lá da administração de Faraó, observando tudo o que estava acontecendo, escreveu por conta própria e guardou. Por causa de todas aquelas reflexões ali. O que está acontecendo é único, não acontecerá nunca, jamais. Isso que está acontecendo não existe no plano comum. Muito provavelmente ele reconhecia que algum tipo de divindade estava mesmo por trás de Moisés. Só que ele não podia falar. Só que ele não podia dizer. Só que ele não podia chegar aí. Então ele fez tipo um poema, tipo alguma coisa assim, que pudesse passar desapercebido aos olhos de um observador incauto, quem desse uma olhada rápida. E ele conseguiu registrar o que aconteceu no Egito, olhando do ponto de vista de um egípcio. Agora, o êxodo dele tem uma importância muito grande para o povo hebraico. Qual é a importância do êxodo para o povo dos hebreus, para os hebreus? O êxodo, ele fala da fundação da nação. A nação dos hebreus foi fundada com o êxodo. Quando o povo foi para o Egito, ele era uma família, a família de Jacó. E ficaram lá 400 anos, se tornaram uma nação dentro de uma outra nação. Conseguiram essa proeza. Não viraram egípcios, se tornaram nação dentro de uma outra nação. E Deus, então, faz aquele reboliço todo, chama Moisés para ser aquele que vai tirar essa nação de lá e funda essa nação com a história do êxodo. Negar Moisés é você negar que Israel exista, por exemplo, que os hebreus existam, que essa nação exista. Porque foi nessa saída que essa nação foi fundada. Foi quando ganhou as pedras, os 10 mandamentos, quando havia uma lei para que aquele povo se guiasse, que essa nação, então, ganha um status de nação. Eles eram nação porque falavam a mesma língua, porque tinham os mesmos costumes, mas politicamente não. Eles eram vassalos dos egípcios. E a nação dos hebreus, então, é fundada com o êxodo. Então, desconsiderar o êxodo é você também desconsiderar a fundação de uma nação. Então, quando você diz assim, quando você chega a uma conclusão, Moisés não existiu,
ou o êxodo não existiu, você está falando uma grande bobagem. Inclusive, você sabe que, meu Deus do céu, quando o pastor tem uma pegada na psicologia, ele sempre vai ver também na psicologia o que está dizendo, né? Interpretação psicanalítica do êxodo. Se o êxodo fosse invenção das pessoas, ele tinha desaparecido. Se fosse propaganda política, seria gloriosa e não constrangedora, humilhante, sofrida, porque isso foi o êxodo. Sofrimento muito grande, uma humilhação muito grande. Pede Faraó engana e eles aí não saem. E aí são humilhados porque agora vão ter que trabalhar muito mais. Parecia que o negócio não ia funcionar mesmo. Todas as vezes que Faraó chegava lá, Faraó os enganava. O êxodo foi uma saída, foi um episódio humilhante para a história e não gloriosa. Se fosse uma propaganda, seria gloriosa. Teria um herói nacional. Quem é o herói do êxodo? O herói do êxodo é Deus. Nem Moisés sai como herói do êxodo. Porque quando o povo está lá diante do mar, e aí chegam para Moisés, o que Moisés ia fazer? Moisés ajoelhou para orar. Moisés não pegou na espada e disse, vamos, deixa eles virem que a gente vai dar jeito nessa gente. Não. Ele ajoelhou para orar, foi pedir ao Senhor. E Deus abriu o mar. Quem foi o herói do êxodo? Se fosse uma propaganda, seria gloriosa. Eles mostraram que nem para lutar pela vida eles conseguiam. Então, o grande herói do êxodo foi Deus. Homens, né, por sua natureza, dificilmente querem dividir a glória com alguém. Deus foi o grande herói dessa nação. Então, não era uma propaganda também. O que sobrevive é justamente aquilo que marca a mente coletiva. A história do êxodo, liderado por Moisés, chegou até nós porque foi um trauma coletivo. Foi uma aflição coletiva. Foi um sofrimento de uma nação. 400 anos sofrendo para chegar no final das contas morrer diante da praia ali, porque Faraó agora está vindo aí e vai matar todo mundo. Você acha que as pessoas estavam rindo nesse dia? Você acha que as pessoas estavam dando gargalhada, tal, felizes? Você acha que quem passou pelo Mar Vermelho aberto, você olhou assim e falou, caramba, a gente vai morrer aqui. Essa história sobrevive porque ela foi traumática. Ela foi forte no emocional, ela bateu firme no emocional. Não é porque está escrito na Bíblia, não é porque está escrito em algum lugar, não, meu Deus. Um mar se abre na tua frente e você nunca mais se esquece. E você conta para os filhos, para os netos, para os bisnetos, para as outras gerações. Não é porque está escrito. Olha quantas coisas estão escritas e as pessoas esquecem. Quantas pessoas está lá escrito lá e ninguém nem lembra mais. Uma geração passou e já ninguém mais sabe de nada. Mas foi um marco, foi um peso, foi um trauma. Igual na clínica lá, psicanalítica. Na clínica, por que as pessoas lembram? Porque foi um trauma. Por que dói? Porque foi um trauma. E trauma fica. E trauma ninguém esquece. E trauma vai para a posteridade. E trauma a outra geração conhece. Olha, vocês têm que conhecer como é que a gente saiu lá dos egípcios. É por isso que a história chegou até nós. Ela não foi inventada, a história do êxodo. Moisés não foi uma invenção. Negar Moisés é negar o pai simbólico. Moisés é o pai de todos. Negar Moisés é negar o pai. Ele era a encarnação do poder divino na terra. Era o representante do Senhor, o profeta de Deus.
E eu fiquei feliz quando eu cheguei nessa conclusão. Falei, meu Deus, não é porque está escrito na Bíblia. Estar escrito na Bíblia é só mais uma evidência. Mas é porque foi marcante. É porque imprimiu na alma das pessoas. Foi impresso na alma das pessoas aquela experiência com Faraó. Aquele povo viu o poder de Deus atuando graciosamente ali com eles e destruindo o povo do Egito. Foi por isso que essa história chegou até nós. Não foi por outro motivo. Então, queridos irmãos, alegrem-se, porque o papiro de Ipuer, o papiro de Ipuer, ele é mais uma evidência de que nós estamos no caminho certo. Mais uma evidência, existem outras, mais uma evidência. A gente não precisa que ninguém prove o Êxodo. A gente não precisa que ninguém prove nada que está escrito na Bíblia, porque a gente já acredita sem nenhum tipo de comprovação, a gente já acredita pela fé. Mas quando eu vejo pessoas preocupadas em descredenciar esse livro, trazendo argumentos tão fracos, tão pueris, para descredenciar as histórias da Bíblia, eu fico pensando, esse povo aí eles precisam de revelação mesmo, porque como imaginar? É a mesma coisa de dizer assim, o céu se tornou em trevas, o chão tremeu e o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Falei só isso. Do que você lembra? Do que você lembra? Isso mesmo, daquela cena. Na cena da crucificação, o céu se tornou em trevas, o chão tremeu e o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Mencionei Jesus? Não, né? Então, segundo o que eles pensam ali, se não mencionou Jesus, então Jesus não existe. Jesus não existe porque não foi mencionado aí na sua... Gente, como assim? Todo mundo sabe que esta é a cena de quando Jesus entrega o Espírito. Moisés não precisava jamais ser mencionado no papiro de Ipuer. Nem precisava, nem devia ser mencionado. Porque uma vez mencionado Moisés, uma vez mencionado Faraó, quem escreveu está em apuros por escrever que Moisés causou aquele estrago todo no reinado de Faraó. Então, uma estratégia, não vou colocar o nome de Moisés aqui, sim. Não preciso dizer isso. Eu preciso dizer o que aconteceu aqui. Foi sobrenatural. Amém, queridos irmãos? Glória a Deus. Pois é, quando você for à Holanda, visita o museu e vai lá ver papiro de Ipuer. Glória a Deus. Abaixa a cabeça para uma palavra de oração. Soberano Deus e amado Pai.